Olá, está no ar o Trajetórias e o nosso convidado de hoje é o vereador Pedro Ruas, do PSOL. Vereador, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria para mim estar aqui na TV Câmara, aliás, retomando contato com a TV Câmara, que já conheço há um bom tempo. Vereador, eu inicio a nossa conversa então lhe perguntando como tem sido o trabalho do seu gabinete, a adaptação a esse momento de pandemia. Tem sido bem difícil. No período imediato, anterior ao mandato, a essa legislatura, eu não tinha mandato algum. E anteriormente estava na Assembleia Legislativa, antes disso na Câmara, muitas vezes. Então, sempre o trabalho foi presencial. E a gente tem conseguido, de alguma maneira, fazer uma adaptação que os 3 primeiros meses foram os mais difíceis. Nos últimos 2, 3 meses, nós já conseguimos, de uma outra maneira, fazer o atendimento que gostaríamos e também ter a produtividade o tipo de trabalho que a gente faz no Legislativo. Eleito com mais de 14 mil votos, o senhor retorna para o seu 6º mandato aqui na Câmara enquanto vereador. Além de vereador, o senhor também foi deputado estadual. Conta pra gente como é que surgiu o interesse pela política, vereador, e como que o senhor se mantém tão atuante e tão motivado até hoje nela? Olha, esse interesse pela política é muito antigo. 65 anos, e meu interesse pela política vem lá do final da infância, início da adolescência, por volta dos meus 11, 12 anos, já quando eu comecei a ter consciência das injustiças sociais, daquilo que eu achava que deveria ser modificado. Eu lembro que, num passeio pela região das Missões, com a minha mãe e com meu irmão, eu vi um lavrador trabalhando no sol, com uma máscara, como se fosse uma máscara de hoje, mas era diferente, era uma máscara maior, branca. E eu perguntei para minha mãe por que ele trabalhava com aquela máscara, e a minha mãe disse: ele tem câncer na boca. E eu disse: mas por que então se ele está doente, por que ele tem que trabalhar? E a mãe disse: bom, se ele não trabalhar, ele não sobrevive, ele não tem comida, não tem como comprar remédio, ele não tem nada. Aqui, nessa área rural, não tem previdência, não tem nada aqui. Isso faz muitos anos, faz quase 50 anos. Não, faz mais de 50 anos. 53 anos, mais ou menos. Eu me lembro que esse momento foi um momento assim, muito marcante para mim. Que eu pensei assim, que eu deveria ser médico e descobrir a cura do câncer, naquele momento. Depois eu pensei, algum tempo depois, 2, 3 anos, já em ser advogado e defender as pessoas. E essa fase, né, esse período da adolescência, assim, digamos, já com 14, 15 anos, definiu a minha trajetória como advogado, que eu pensei ser e fui e sou. E aí logo depois vem a questão política, porque já começo a perceber durante a faculdade que a advocacia era importante, mas era pouco. Era defender uma a uma cada pessoa, e a política, sim, eram os anos efervescentes, os anos 70, ainda na ditadura militar, início dos anos 70, e politicamente, sim, se poderia ter uma atuação que abrangesse mais pessoas. Particularmente naquele momento ali de estar junto, se engajar na resistência à ditadura militar. E havia também, desde cedo, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe, uma vinculação deles com o Dr. Brizola, e o meu pai definia o Brizola como o canhão do povo. A minha mãe, muito brizolista, sempre me ensinava uma série de coisas sobre a trajetória do Brizola. Meu pai e a minha mãe participaram muito do movimento da legalidade, em 61. Então a questão brizolista entrou também ali com bastante peso no que eu pensava sobre mudanças.
E em 79, quando o Brizola volta ao Brasil do exílio, eu me vinculo aos movimentos para a formação do que seria o PDT, fui fundador nacional, e isso, para mim, era o início assim, mais intenso, digamos, de uma atuação política, mas aí já com caráter partidário. E o senhor, vereador, já participou de outros partidos além do PSOL, né? Como é que foi essa caminhada partidária até chegar ao PSOL? Não. Participei só do PDT. Eu fiquei 26 anos no PDT. Até que faleceu o Dr. Brizola, até a morte dele, em 21 de junho de 2004. E eu me sentia mais brizolista do que integrante do PDT. Eu sou um socialista, sou um homem de esquerda, e essa ideia de um partido sem Brizola, na minha opinião, não tinha sentido. E há uma coincidência. Quando eu decido sair do PDT, pela morte do Brizola, depois de 26 anos de trabalho intenso e muita amizade com ele, o que me orgulha muito, está surgindo no cenário nacional o PSOL, naquele momento, em 2004. E eu comecei a conhecer o PSOL, observar as manifestações, enfim, e vi que era um partido socialista, um partido, como eu defino hoje, que não se rende e não se vende, ou seja, não tem medo e não tem preço, e um partido que queria transformar a sociedade. Bem, esse era o meu partido. E eu me vinculei e fui fundador também do PSOL. E o senhor tem uma longa trajetória política, como a gente consegue perceber, né, vereador? Quais as principais diferenças e semelhanças que o senhor observa de lá do início, quando o senhor iniciou sua caminhada política, para os dias de hoje, quando agora o senhor retorna ao Legislativo? Olha, há muitas diferenças, né? E também há muitas semelhanças. Eu acho que as diferenças principais são que quando eu começo a militar politicamente, há um período brutal na história nacional do Brasil, que é a ditadura militar. Então era muito difícil para as pessoas, claro, ter uma militância que não fosse de concordância com o regime, com o sistema, que fosse de contestação. Era muito perigoso mesmo. E me chamava a atenção que havia pessoas que defendiam aquela barbaridade, aquele absurdo. Aquela ditadura cruel, homicida. Bem, se eu fosse comparar diretamente, fazer uma viagem no tempo que envolvesse mais de 40 anos, eu diria que hoje me chama a atenção, e aqui está a semelhança, com pessoas que defendem esse governo Bolsonaro, que também é de ultradireita, mesmo que não se viva uma ditadura formal, mas de ultradireita e de muito negacionismo da ciência, de muita tragédia em função disso, muitas mortes, né? Então, essa semelhança trágica, ela existe. Diferenças nesse período, para mim, são de que a Câmara, a própria Assembleia, mas aqui importa a Câmara, né? Para nós, a Câmara, ela tinha os enfrentamentos de forma mais cordial. As diferenças e divergências ideológicas, obviamente, sempre existiram, mas havia maior cordialidade do que há agora, nesse momento. Essa é uma diferença que eu acho importante, significativa, ativo. E o problema dos vereadores, das vereadoras, é um problema da sociedade, é um reflexo da sociedade. A sociedade está mais dura, mais pesada nesse enfrentamento desde 2018, quando o bolsonarismo toma conta de uma parte do país. Vereador, e o senhor iniciou bem cedo, né, a vida na advocacia. Até mesmo o senhor comentou ali no início da nossa conversa que ainda na adolescência o senhor queria ser advogado para defender as pessoas. De certa forma, a advocacia contribuiu para que o senhor ingressasse na política também? Totalmente, porque eu sempre fui advogado trabalhista
Eu comecei a advogar com 21 anos, ainda estagiário, defendendo trabalhadores, o que fiz a vida inteira. Meu escritório existe até hoje, só que são outros colegas que atuam. São duas colegas maravilhosas que atuam no escritório Pedro Ruas, e eu muito pouco, raramente, não dá tempo. E, enfim, mas tem toda a relação, assim, sempre defendia trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, sempre tive o mesmo lado na advocacia e na política. Vereador, agora vamos voltar um pouquinho lá para a sua infância, para a sua adolescência. Além daquele primeiro fato que o senhor me mencionou bem no início do programa, da questão do lavrador que o senhor visualizou, trabalhando com uma máscara, quais outros fatores que marcaram a infância e a adolescência do senhor que te ajudaram a construir o cidadão que o senhor é hoje? São muitos, né? Eu acho que muito a influência. Os meus pais, eles são desquitados, dizia, né, a possibilidade jurídica da época, desde 1962. E eu nasci em 56. Então, eu vivia com a minha mãe, mas com visitas constantes do meu pai. Mas ambos tinham a mesma posição brisolista, né? E a minha mãe fazia muita campanha eleitoral para o PTB, muito. Eu com 6 anos, nessa faixa de 62, eu lembro de estar com a minha mãe nas estradas colando cartazes, enfim, da campanha de deputado estadual, do doutor Aldo Fagundes, irmão da minha mãe, meu tio, doutor Rui Ramos, que foi um grande tribuno gaúcho, deputado federal, e para o governo era Egídio Micaelsen, que era o candidato do Brizola em 62. Então, na verdade, assim, havia muita discussão, muito debate político entre meu pai e minha mãe, no bom sentido, né, que eu presenciava com os amigos deles, e a possibilidade sempre de que aquela ligação do meu pai mais direta com o Brizola nos trouxesse um maior conhecimento, e o gosto que a minha mãe tinha por fazer campanha eleitoral. E eu a acompanhava nisso. Minha mãe sempre gostou muito de fazer campanha, muito. E sofria muito. A ditadura militar, ela era professora estadual, e tinha perseguições, né, por ser brisolista, enfim. E aquilo tudo criou, para mim, uma ideia do que é justo, do que é injusto, do que deve ser combatido, do que não deve, de como deve haver uma resistência às coisas, de não se conformar, de atuar, de lutar. E aí, como os meus pais fizeram, como a minha mãe fez, como meu pai fez, como ambos fizeram, cada um do seu jeito. E via de regra, geralmente, de forma separada. Cada um do seu jeito, do seu lado, com pessoas diferentes. Mas ambos atuando bastante, e eu sempre gostei muito disso. E tenho muito orgulho deles, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Infelizmente, minha mãe eu já perdi o ano passado. Meu pai continua aí firme com seus 90 anos. E isso tudo fez diferença enorme na minha vida, bem no início. Isso aí é na infância ainda, né? Tem uma influência grande naquilo que viria a ser para mim uma definição de política. A gente faz política para mudar o mundo. Pode ser que a gente não consiga mudar o mundo, mas se a gente mudar o nosso bairro, já está de bom tamanho. Então a gente percebe também que eles foram as primeiras referências políticas do senhor, não é mesmo? E atualmente, vereador, o senhor tem incentivo da sua família para se manter na política? Sim, mas agora já é mais dos meus filhos, né? E meus netos ainda são pequenos, mas os meus filhos, sim, claro, grande incentivo. E dos meus tios, né? Primos, enfim, parentes de todo vereador, grau. Agora falando um pouquinho sobre... Assim... Desculpa, pode continuar. Não, mas sempre só para concluir, não, o incentivo existe. Mas digamos assim que fazer política não depende exatamente disso, né? Depende mais daquilo que a gente se sente compelido a agir, a fazer, e não exatamente do apoio familiar,
Ainda mais para mim, com tantos anos na atividade, mas o apoio existe. Coisa boa, né, vereador? Agora falando um pouquinho sobre curiosidades, tem muita gente que nem imagina, né, vereador, mas o senhor já praticou esportes radicais, aí foi motociclista de trilha. Conta pra gente como é que foi isso, vereador. Olha, é, eu sempre gostei de moto, o que eu não acho uma coisa tão boa atualmente, porque é muito perigoso andar de moto na cidade. E eu nunca andei, ou se andei, andei pouquíssimo. O que eu tinha era, e tenho até hoje, há muitos anos eu tenho, um sítio no Guaíba Country Club, em Eldorado, onde muitas pessoas praticavam trilhas de moto e eu também, e bastante. Eu gostava muito. Era um período bem interessante de. Foram muitos anos, né? Cerca de uns 20 anos fazendo isso. Agora já faz tempo que eu parei. Eu parei há uns. Acho que há uns 20 anos também. Estou com 65, acho que eu parei por volta dos 45, é. Mas não por vontade de parar exatamente, mas é porque eu já estava com. O meu caçula nasceu, meu filho caçula, quando eu tinha 42 anos. E eu achei que não deveria continuar andando de moto para não dar o exemplo, porque eu comecei a achar muito perigoso moto naquele período, mesmo em trilha, porque o maior perigo para o motociclista, na verdade, é na cidade, né? Os automóveis não respeitam as motos. E isso é um problema sério de segurança. No pronto-socorro, se nós vamos ver os acidentados, a maioria é motociclista. E são profissionais, né? Geralmente profissionais que precisam fazer entregas, enfim. É muito perigoso moto na cidade. Mas mesmo em trilha, eu achei que não deveria dar o exemplo, porque o gosto pela moto pode levar a ter moto na cidade. O meu filho mais velho, né? O meu filho mais velho chegou a fazer trilha também. E depois, quando eu parei, ele, alguns anos depois, parou também. E deixou. Mas tudo para não dar o exemplo para o caçula. A gente tinha medo que o PP, como nós chamamos, tivesse muito gosto também por moto e isso nos preocupasse bastante. Uma família bem unida, né, vereador? Vereador, até o senhor mencionou durante a nossa conversa também que o senhor é advogado trabalhista, né? E uma das bandeiras do senhor, inclusive, é a luta pelos direitos do trabalhador. O que essa bandeira representa para o senhor, vereador? Tudo. Essa é a bandeira. Os direitos do trabalhador, da trabalhadora. Nós temos que imaginar o seguinte: isso é rápido, mas é importante. Se nós pegarmos o nosso país, nós temos de 1500 a 1888 quase 4 séculos, são quase 400 anos de escravização. E no início do século XX, por exemplo, trabalhar, mesmo com a abolição da escravatura, trabalhar era coisa de escravo. Ou seja, as pessoas de bem, como se chamavam, não trabalhavam para viver. Tinha alguma outra maneira, renda, vinculações políticas, enfim, da aristocracia da época, e um trabalhador, ele recebia o salário que o patrão quisesse pagar e quando quisesse pagar. Homem, né? A mulher trabalhava por um prato de comida ao dia, e as crianças também. Isso tudo muda a partir de 39, com a Justiça do Trabalho, com o salário mínimo, que foram conceitos importantes, institutos importantes criados, e com a CLT. Entre 39 e 43 mudou tudo. Então, os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, são um processo de luta permanente, com avanços, como foi a década de 30, final da década de 30, início dos anos 40, e retrocessos, como nós tivemos em 2017, com a reforma trabalhista mais grave, a pior que houve até agora, foi a de 17, no governo Michel Temer, onde a própria CLT, em boa parte, foi abolida. Então, a luta pelos direitos dos trabalhadores é a luta, na verdade, pela sociedade.
É a luta por quem produz, por quem nos mantém vivos e com saúde, enfim. É a luta por quem, de fato, faz a roda girar, né? Faz o mundo andar. E, via de regra, são as pessoas exploradas. Então, essa contradição, né? Quem produz, quem faz o mundo andar, é, ao mesmo tempo, a pessoa que é mais explorada, sempre me fez ter atenção para os direitos de quem trabalha e a ideia, né? E essa é uma ideia dos anos 30, na verdade, que eu aprendi lendo, estudando, de que trabalhar deve gerar direitos. Trabalhar não pode ser algo neutro, só da sobrevivência. Trabalhar deve gerar direitos, direitos importantes. E, nesse sentido, a minha advocacia e a minha atuação política sempre tiveram como norte essa ideia. Trabalhar deve gerar direitos e eles devem ser exigidos. Certo. E chegando ao final da nossa conversa, então, vereador, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre quem que é o Pedro Ruas fora da Câmara também, quem que é o político Pedro Ruas, eu gostaria que o senhor deixasse seu recado final, tanto para a população toda, como também para esse tanto de eleitor que confiou no seu trabalho. O que eles podem esperar do senhor nessa legislatura, vereador? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Segundo, eu agradeço também a esses eleitores, essas eleitoras. Terceiro, eu quero aproveitar essa oportunidade e dedicar esse novo mandato à minha mãe, a professora Flora Fagundes Ruas, que faleceu em 2020, aos 91 anos, e que foi fundamental sempre em todas as fases e etapas da minha vida. Ela sempre confiou muito no meu trabalho, acreditou muito no que eu fazia. Sempre, até o final. Isso é motivo de orgulho e de responsabilidade. E o trabalho que farei nesse novo mandato, que já estou fazendo, eu sou o líder da oposição na Câmara Municipal, é um trabalho que marca a mesma trajetória de um homem socialista, profundamente vinculado às lutas e necessidades do nosso povo e que quer fazer a sua parte na transformação positiva para uma sociedade mais justa e com menor ou menos exploração, como meus pais me ensinaram na minha infância, e por isso dedico à minha mãe, que já não está entre nós, esse novo mandato e essa oportunidade de dedicar essa entrevista também a ela. Eu agradeço a vocês. A gente agradece, vereador, pela sua participação. Então, Trajetórias fica por aqui. E a você que nos assiste também, muito obrigada. Continue acompanhando a nossa programação pelas redes sociais e confira mais notícias sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!